Alô você! Hoje nós vamos entrar em um dos assuntos mais perigosos desta geração. Nem tudo que funciona vem de Deus. Nem tudo que cresce é aprovado por Deus. E nem tudo que emociona transforma vidas. E aqui está o grande problema. Estamos vivendo a era do resultado rápido, do sucesso imediato, da aparência espiritual e o entretenimento gospel. Mas a pergunta é: a verdade pode ser negociada em nome dos resultados? Hoje nós vamos demonstrar o pragmatismo moderno, a manipulação religiosa, o evangelho superficial, a cultura da aparência espiritual. Então pega esta visão. Tem gente trocando santidade por popularidade, fidelidade por números e verdade por aceitação. Mas o evangelho não pode ser adaptado ao gosto das pessoas. Não. Fique até o final, porque esta aula vai abrir os seus olhos espirituais, vai fortalecer o seu discernimento, confrontar o imediativismo moderno, ensinar como permanecer fiel à verdade. Você está no EBD na Veia, Bíblia explicada com profundidade, clareza e lição de número 8, a falácia do pragmatismo. Nem tudo que funciona agrada a Deus. O nosso texto não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 12. Verdade eterna, resultados passageiros, fidelidade acima de tudo e permaneça fiel à palavra. O nosso texto principal está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4, verso 12. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Isso é muito importante. O resumo da nossa lição é: a verdade não deve ser medida pela utilidade imediata ou pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à palavra de Deus e ao evangelho de Cristo. Observe bem esta imagem, né, em que a Bíblia está pegando aqui, ó, telhas de aranha. A Bíblia precisa e continuará sempre sendo atual. Vamos então para o nosso texto bíblico, que dessa vez está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2 e versos de número 14 até o 17. É uma leitura direta e esses versículos nós vamos lê-los agora. Segunda carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 17, diz assim: E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Que bela esta palavra e que texto maravilhoso. Bom, a nossa introdução é o pragmatismo, originalmente formulado por Charles Sanders Peirce no final do século XVII, ou melhor, século XIX, é uma filosofia que avalia o significado e o valor das ideias com base em suas consequências práticas e utilidades, ou seja, se produz resultados satisfatórios, né? Embora útil em certos contextos, quando aplicado à fé cristã, o pragmatismo pode distorcer doutrinas bíblicas, substituindo a fidelidade à palavra de Deus por aquilo que é mais atrativo ou eficaz. Esta lição alerta para os perigos espirituais dessa abordagem que privilegia resultados em detrimento da verdade revelada. E aí nós temos os pontos da nossa lição. No ponto 1, mostrar os fundamentos do pragmatismo. No ponto 2, explicar a importância da fidelidade à palavra de Deus para a colheita dos frutos do Evangelho. E no ponto 3, nós temos identificar os riscos e as implicações dessa mentalidade para a igreja e a vida cristã. Bom, a nossa lição ela está dividida em 3 tópicos, né? Fundamentos do pragmatismo, aí você vai ter as 3 subdivisões: origem por acaso, relativização do conteúdo, adaptabilidade excessiva, e o nosso segundo tópico nós temos perspectiva bíblica, poder do evangelho, exemplos bíblicos, frutos a longo prazo. E aí no terceiro e último tópico, implicações para a igreja, soluções superficiais, estratégias mundanas, chamados a preservar. Bom, na nossa introdução,
nós precisamos destacar algumas coisas hoje. Vivemos em dias em que resultados são idolatrados, números impressionam e a aparência vale mais do que a essência. A filosofia pragmática ensina se funciona, então está certo. Mas a Bíblia não funciona assim. Deus nunca mediu verdade por popularidade. Então pega essa palavra aí. O que é verdadeiro não depende da aceitação das pessoas. O pragmatismo começou como filosofia, mas hoje influencia igrejas, pregações, redes sociais, ministérios e até cultura moderna. E o grande perigo é adaptar o evangelho para agradar as pessoas. Essa é a grande questão. E precisamos estar bem atentos e com os olhos abertos acerca desta falácia. E aí nós temos os fundamentos do pragmatismo, né? Bom, no nosso primeiro tópico nós temos a origem por acaso. O pragmatismo valoriza aquilo que produz, observe bem, resultados visíveis, rápidos e mensuráveis. No contexto eclesiástico, isso se traduz em estratégias que priorizam crescimento numérico, visibilidade nas redes sociais ou satisfação imediata do público, mesmo que não estejam aliados com os princípios bíblicos. O problema é que essa ênfase na eficiência pode levar a uma fé superficial, baseada em experiências emocionais e em métodos que agradam aos sentidos, mas não nutrem o espírito. E aí, no nosso segundo tópico, nós temos o quê? A relativização do conteúdo. Quando o pragmatismo se torna norma, a mensagem do evangelho é frequentemente ajustada para se tornar mais agradável ou aceitável ao público. Verdades bíblicas consideradas difíceis de serem abordadas, como a doutrina do pecado, o arrependimento e o ensino a respeito da santidade, são suavizadas ou ignoradas, a fim de não espantar os ouvintes. Observe esta palavra, né? Espantar os ouvintes. E aí nós estamos no nosso terceiro tópico, que é a adaptabilidade excessiva. O pragmatismo incentiva uma adaptação constante às tendências culturais, tecnológicas e de mercado. Embora a igreja deva comunicar-se com clareza ao seu tempo, há o risco de importar métodos seculares que reproduzem o evangelho a um produto moldável conforme a demanda. Quando o culto é programado com base em pesquisas de satisfação, perde-se o senso de reverência, adoração e centralidade das Escrituras. O foco muda da glória de Deus para o bem-estar do frequentador. A missão da igreja não é agradar, mas proclamar a verdade com amor e fidelidade. E aí vem a ênfase na eficiência. Aí vem a questão do pragmatismo, né? Ponto 1. Fundamentos do pragmatismo. ênfase aonde? Na eficiência. O pragmatismo valoriza o quê? Resultados rápidos, crescimento visível, eficiência prática, ou seja, o importante é funcionar. Mas aqui existe um perigo enorme. Nem tudo que dá resultado agrada a Deus. Então pega esta visão. Existem diferença entre sucesso humano e aprovação divina. Hoje muitos avaliam números, visualizações, lotação, popularidade, mas Deus avalia fidelidade, santidade, verdade e obediência. Se ainda agradasses aos homens, não seria servo de Cristo. Isso está em Gálatas capítulo 1, verso 10. E aí a gente precisa perguntar, né? O que é o pragmatismo, afinal? É a ideia de que algo é considerado verdadeiro ou correto apenas porque funciona. E qual o perigo disso na igreja? É trocar fidelidade bíblica por resultados aparentes. Resultado sempre significa aprovação de Deus? Claro que não. Aí você tem uma relativização da verdade, aqui começa o problema mais perigoso, né? Quando o pragmatismo domina. O pecado deixa de ser confrontado, arrependimento desaparece, santidade é suavizada e verdade é adaptada à situação. Tudo para agradar ouvintes, manter multidões e evitar a rejeição. Mas Jesus nunca suavizou a verdade. Em João capítulo 6, muitos abandonaram Jesus porque a mensagem era dura. E você sabe o que Jesus fez? Ele não mudou a mensagem. O evangelho deve agradar pessoas? Não. O evangelho deve agradar a Deus. Porque muitos rejeitam a verdade? Porque a verdade confronta o pecado. E qual o perigo do relativismo? Transformar a opinião em verdade.
E aí, quando nós estudamos, né, nesse tópico aqui, no primeiro tópico, a questão da adaptabilidade excessiva. A igreja pode melhorar a comunicação, usar tecnologia, como nós estamos usando aqui, evoluir métodos, não tem nada de errado, mas não pode adaptar a verdade bíblica, porque a verdade bíblica ela é imutável. Então pega esta visão. Hoje existe culto baseado em emoção, entretenimento, experiência sensorial, mas culto não é espetáculo. Culto é adoração a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção! Vamos para a unidade. E aí nós temos, né, o nosso segundo tópico. Bom, poder do evangelho, né? O evangelho verdadeiro confronta o pecado, exige arrependimento, exorta o cristão a viver uma vida santa e oferece salvação pela graça. Ele não promete uma vida confortável ou isenta de dificuldades, mas garante a presença de Deus e a esperança eterna. A cruz é o símbolo da fé cristã, não um trono de glória imediata. E isso nos ensina que o sucesso divino, muitas vezes, contrasta com o sucesso humano. E aí, vamos então para o nosso segundo tópico, né? E aí o segundo subtópico, que é exemplos bíblicos. Jesus não buscava agradar as multidões, mas fazer a vontade do Pai. A sua mensagem era um chamado ao arrependimento e ao discipulado sacrificial. Os profetas do Antigo Testamento também são exemplos claros de fidelidade sem garantia de aprovação popular. Jeremias, por exemplo, foi perseguido, preso e rejeitado por pregar a verdade de Deus. Sua missão era ser fiel, não popular. Esse padrão continua válido para nós hoje. E agora, no nosso terceiro e último tópico, nós temos frutos a longo prazo. O sucesso espiritual autêntico é medido em termos eternos. Os resultados duradouros da pregação fiel, mesmo que discretos, glorificam a Deus e identificam o corpo de Cristo, ou edificam o corpo de Cristo, melhor dizendo. Assim, a igreja deve permanecer fiel, mesmo que não alcance o sucesso humano. Isso é muito significativo. Alô você, eu aproveito para estar falando sobre o Concilia Pix. Transforme a gestão das contribuições da sua igreja e observe que o Pix é seguro e simples, o controle total em tempo real, gestão automática, transparência e confiança, mais praticidade para você, mais impacto para o reino. Esse controle, que é o Concilia Pix, é um programa que nós temos para controlar as contribuições da sua igreja. Tá? É um controle total e simplicidade no seu Pix. Relatórios completos e detalhados por congregação, por tempo central, por tipo de oferta. O nosso sistema identifica e dá nome ao dinheiro recebido através do Pix. Dízimo é dízimo, oferta é oferta, e missão, doação, ação social também terá os seus QR Codes por congregação. Gestão segura e transparente, mais controle, mais tempo para o que importa. Sua igreja no controle das contribuições de forma automática. Agora, no ponto 2, nós temos aí a perspectiva bíblica. O poder do Evangelho. O Evangelho confronta, o Evangelho transforma, exige arrependimento, chama para renúncia. O Evangelho não promete vida fácil. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Lucas capítulo 9, verso 23. A cruz não combina com pragmatismo. Porque o pragmatismo ele busca o quê? O conforto, a facilidade, o sucesso imediato. Mas o Evangelho chama para santidade, renúncia e fidelidade. E eu preciso fazer uma pergunta para você. O Evangelho te confronta? Sim. Por que a cruz incomoda? Porque confronta exatamente o ego humano. O cristianismo verdadeiro é confortável? Não. Primeiro, ele transforma. Aleluia. E quais são os exemplos bíblicos? O que foi citado na nossa lição. Eu vou citar alguns mais aqui. Primeiro, Jeremias foi rejeitado. Segundo, João Batista foi morto. Os profetas foram perseguidos. Jesus foi crucificado. Mas nenhum deles negociou a verdade. Jesus perguntou, quereis vós também retirar-vos? João capítulo 6, verso 67. Olha isso. Jesus preferiu perder a multidão do que adulterar a verdade. E a gente precisa observar que a postura da igreja em ensinar a verdade, isso leva a frutos a longo prazo. Vivemos a cultura do imediato, do instantâneo, do rápido, mas Deus trabalha em processos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, nos diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então guarde essa palavra. Nem todo fruto aparece rápido.
Então, maturidade espiritual, transformação verdadeira, santidade, caráter, tudo isso leva tempo. Leva tempo para ser construído, leva tempo para ser absorvido, e isso é importante porque é um processo espiritual. Tópico 3, implicações para a igreja. Vamos lá. O primeiro tópico aqui é soluções superficiais. Uma igreja orientada pelo pragmatismo, o que acontece? Corre o risco de oferecer soluções rápidas, porém superficiais, para os problemas espirituais das pessoas. Ela pode promover campanhas de sucesso, prosperidade ou milagres, mas sem levar o crente ao arrependimento, à santificação e ao compromisso com Deus. O crente que vive de métodos e slogan pode frustrar-se com promessas que não se cumprem. E aí, nós temos no nosso segundo tópico agora, né? Nós temos o seguinte: o que nós temos aqui? Nós temos estratégias mundanas. Ao adotar métodos baseados apenas em marketing, gestão empresarial e tendências sociológicas, a igreja perde sua identidade profética. É necessário discernimento espiritual para não confundir inovação com mundanismo. Estratégias podem ser úteis, mas nunca devem substituir a direção do Espírito Santo, nem comprometer a mensagem. Caso contrário, a igreja se torna uma organização eficaz, mas espiritualmente fraca. Paulo escreveu que a fé não repousa sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus. Que maravilha! E nosso terceiro tópico, e terceiro e último tópico, né, da nossa lição, chamados a perseverar. O chamado bíblico é a perseverança na fé, mesmo quando isso não parece gerar sucesso visível. A fidelidade a Deus é mais valiosa do que os aplausos humanos. Em Apocalipse capítulo 2, verso 10, o Senhor diz: "Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida." E aqui no nosso terceiro tópico, precisamos fazer algumas observações, né? Implicações para a igreja. Soluções superficiais quando você utiliza o pragmatismo. Hoje existem campanhas emocionais, promessas instantâneas, evangelho de facilidades. Mas sem arrependimento, sem santidade, sem transformação. E aí o problema não é crescer. O problema é crescer sem verdade. E aí a igreja que insere o pragmatismo na sua liturgia, na sua forma de se conduzir, vai ter estratégias mundanas. A igreja não pode funcionar apenas como empresa, como espetáculo, como marketing religioso. A igreja é corpo de Cristo. Hoje muita gente busca experiência, emoção, sensação, mas Deus procura adoradores verdadeiros. Importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. E nós precisamos perseverar na verdade. Apocalipse capítulo 2, verso 10 diz assim: "Ser fiel até a morte." O verdadeiro sucesso é permanecer fiel, mesmo sem aplausos, sem multidões, sem reconhecimento. Por quê? A fidelidade vale mais do que a popularidade. E aqui nós precisamos fazer uma aplicação desta lição, nós precisamos fazer uma aplicação dentro desse tema que é muito relevante para os dias atuais. Existe uma geração apaixonada por aparência, sedenta por emoção, viciada em resultados rápidos. Mas Deus está levantando jovens cheios da palavra, cheios de discernimento, apaixonados pela verdade, comprometidos com santidade. Então pega esta visão. O evangelho não precisa de maquiagem. O evangelho já é poderoso. Aleluia. O pragmatismo pergunta: funciona? Mas o céu pergunta: é fiel? Então guarde esta palavra final. Nem tudo que cresce vem de Deus. Nem tudo que emociona transforma. E nem tudo que viraliza glorifica a Deus. A verdade continua sendo verdade, mesmo quando a maioria rejeita. Nunca se esqueça disso. E se esta aula falou com você, deixe o seu like, não custa nada, é 0800. Solta o like, irmão, libera o like aí, irmão, pelo amor de Deus, e compartilha esta aula. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e aproveita e comenta, eu fico com a verdade. Porque aqui é EBD na veia, Bíblia explicada com profundidade, clareza e poder. Glória a Deus por isso, que Deus siga abençoando. E aqui chegamos à nossa conclusão, né? O pragmatismo pode parecer eficaz, mas é falacioso quando se torna o critério supremo da verdade. A fé cristã ensina que a verdade é eterna, revelada por Deus, e que o verdadeiro sucesso é ser fiel, não apenas eficaz. Devemos rejeitar soluções rápidas que sacrificam a integridade bíblica e permanecer firmes na palavra,
confiando que os frutos da fidelidade glorificam a Deus e produzem transformação verdadeira. Deus abençoe você e até a próxima aula.